Eu sobrevivo. Maria Valentina, minha querida, seja bem-vindo. Bruno José, que maravilha. Seja bem-vindo também. Teu castigo. Nós estamos aqui ouvindo Johnny Hooker, Alma Cebosa, uma música muito legal. E eu vou já... Ô, Lara querida, já estou providenciando tudo aquilo que nós precisamos para os documentos em Portugal. E, aliás, um dia desses temos que fazer a nossa live falando sobre esses documentos necessários para quem quiser ter a nacionalidade portuguesa. É um pouquinho complicado alguns documentos, mas a gente vai buscar lá. Cássia, querida, seja bem-vinda, fico muito feliz. Bom, agora eu vou parar com essa musiquinha para não passar do tempo, que nós temos o direito de usá-la, tá certo? Muito bem, deixa eu ver aqui agora o Instagram, tá vendo se nós já estamos começando por ali com o Instagram. Gente, hoje nós vamos bater um papo sobre medo de falar em público. É importante que a gente fale sobre isso. Pessoal do Fênix, seja bem-vindo. Marleide, que maravilha, fico feliz em tê-la aqui conosco. Muito bem, deixa eu acenar para você também aqui, olha aí, um grande abraço. Gente, hoje então, não vamos falar sobre alguns problemas tipo Gal Costa, todo mundo já sabe. Olá, Rodrigo, seja bem-vindo. Uma grande perda para o Brasil. Enfim, todos nós temos esse mesmo fim. Fiquei muito triste com a notícia hoje de manhã. Iria, inclusive, colocar uma música da Gal Costa hoje aqui, ou melhor, uma música com ela cantando. Achei melhor não fazer isso. E também perdemos um outro ator, compositor, cantor, que é o Rolando Boldrin, aos 86 anos. Aos pouquinhos, aqueles que nós conhecemos, esses que nós estamos habituados a ver, vão desaparecendo, e esse é, queremos ou não, o fim de todos nós. Eu também estou na fila, sinto dizer, mas é uma realidade. Arthur Prioli, seja bem-vindo, meu velho. Muito bem, gente. Então, como nós estávamos falando sobre a questão do medo de falar em público, e como eu costumo defender aqui, nós vamos falar já de caras sobre comunicação no cotidiano. Tá legal? Esta semana, por exemplo, eu estive numa reunião com uma infinidade de pessoas, e ali naquele encontro, naquela reunião, as pessoas todas que estavam ali, não todas, mas algumas como eu, teriam que ler alguns textos. Quando chegou a minha vez, eu faço questão de ler com uma certa ênfase, dando um tom de voz mais elevado, não porque eu pense nisso, mas porque eu já estou habituado, faz parte inclusive do meu trabalho. Alô, querida Vânia, que bom te ver por aqui. Solange, desde lá de Pernambuco, que alegria ver a Sol por aqui, fico muito feliz. Obrigado pela força, é isso mesmo, gente. Vocês que já estão aqui, cliquem aí do lado nesse triângulozinho, e busquem pessoas para vir para cá. E quem não quer clicar no triângulozinho, aperta aí no coraçãozinho, que o pessoal que está nos assistindo, ou melhor, quem estiver no Instagram agora, começa a perceber que nós estamos ao vivo e começa a vir para cá também. Muito bem, então nessa reunião, após a leitura, quando aquilo tudo terminou, algumas daquelas pessoas se aproximaram, inclusive um deles me fez rir muito, porque ele me perguntou se eu era músico ou maestro. Isso porque eu tenho um cabelo assim solto, um pouquinho maior, agora está um pouquinho úmido, mas eu deixo assim um cabelo sempre solto, e ele imaginou isso. Veja, gente, como nós nos erramos, como nós fazemos as coisas. Olhou para mim, cabelo esvoaçado, assim já assim meio maluco, tipo, sei lá, Albert Einstein, e imaginou que eu fosse músico, então eu fosse talvez um maestro. Mas, entretanto, o que nos interessa é que o rapaz, um deles, me disse assim, professor, ele me chamou de professor, ele disse, Arroio, me diga uma coisa, da onde você vem? Você é brasileiro? Eu disse, sou brasileiro, claro. Poxa, você tem um tipo de voz completamente diferente. Como assim um tipo de voz? É o teu jeito de falar, parece que você é estrangeiro. Como estrangeiro? Olá, Benedito, seja bem-vindo. Vitora Morim. Bem, eu não sou estrangeiro, sou brasileiro. Apenas eu tenho essa forma de falar, porque minha mãe é portuguesa, talvez tenha alguma influência. Já morei em Portugal, como também já morei na Espanha, como morei 20 anos lá na Alemanha. E talvez seja isso. Claro,
Não é isso. O que é que eu treino? Eu leio em voz alta, eu me coloco à disposição de mim mesmo alguns minutos por dia, lendo diferentes artigos, dando ênfase nas palavras, notando quando nós temos ponto, quando nós temos vírgula, e eu recomendo sempre aos meus alunos, aliás, o nosso curso, a Oratória Nossa de Cada Dia, está à tua disposição, as aulas ao vivo estão toda segunda-feira à tua disposição, você entra, você tira as tuas dúvidas. Querida Gracinha, que bom te ver aqui, faz tempo que você não aparece, minha linda, fico muito feliz em vê-la por aqui, muito obrigado pelo apoio. Bem, voltando ao tema, então aquele rapaz perguntou aquilo, eu achei engraçado, e estava dizendo a ele, não, eu não sou português, eu não sou espanhol, não sou estrangeiro, eu sou brasileiro, apenas dou ênfase, aprendi a ler em voz alta, eu treino em ler em voz alta, ou seja, qualquer pessoa pode fazer isso. E em seguida, uma outra pessoa, um outro rapaz que estava ali, perguntou, mas professor, como é que eu faço para alcançar esse nível? Como é que eu consigo falar desta maneira? Como é que eu vou ler desta forma? É simples. Primeiramente, nós temos naturalmente que saber ler. Segundo, é treinar a leitura em voz alta. Mendegal, seja muitíssimo bem-vinda. Valdineia, lá a moça dos bolos, faz um bolo delicioso, aliás, ela tem uma confeitaria enorme, com decorações de bolos decorados e tudo, bolo de laranja, bolo disso, bolo daquilo, é assim uma loucura, para deixar qualquer um gordo em 30 dias, é verdade, se a gente vai lá, come todos os dias um bolo, é coisa de louco. Luciana, seja bem-vinda. Itana, minha querida Itana, há quanto tempo não lhe vejo, sempre trocamos aqui algumas informações. Fico muito feliz do que eu estou falando, você também esteve no curso, você sabe que isso existe, você esteve lá conosco, aprendeu muito e me disse já mais do que uma vez que tem usufruído, tem praticado. Esse é o grande segredo. Não adianta você buscar as ferramentas, seja de qualquer curso, seja de que professor for, e você não praticar essas ferramentas. Professora Arusa de Souza Andrade, que alegria, o meu coração disparou agora, estou tendo um ataque cardíaco. Oh meu Deus, ela chegou, que bom, fico muito feliz em vê-la por aqui, meu amor. Seja bem-vinda. Voltando ao tema, senão não chego lá. Bem, me perguntou como é que eu faço isso, e eu só respondi. Primeiramente, você sabendo ler, sabendo escrever, você começa a ler. Ler o quê? Ele me perguntou. Ler tudo que cair na tua mão, em especial alguns bons livros, claro. Textos que você pode procurar, daqueles que você gosta, que você deixa de gostar. Marleide, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Você também mora aqui nesse prédio de apartamentos de tamanco e bebidol, estendido aqui numa rede, no pôr do sol ali de tardinha. Oh, que maravilha! Então é assim, você para poder falar adequadamente, para que você possa dominar a língua portuguesa, para que você possa se expressar bem, você tem naturalmente que estudar, você tem que se dedicar. Você deve não só ler todos os dias, mas também estudar. Ana querida, seja bem-vinda. Você deve também estudar. Se você não estudar, Lia Araújo, seja bem-vinda. Se você não estudar, não adianta nada. Um professor de oratória não tem a incumbência de lhe dar aulas de português. Eu também não sou perfeito em português, vez ou outra também tropeço. Alguns dizem conge, outros dizem benções. Enfim, a gente sabe como é isso. Mas voltando ao que nos interessa, quer falar bem, tem interesse disso, comece então a ler todos os dias, todos os tipos de texto que cair na tua mãozinha, todos os livros que você tiver a oportunidade de ler. Claro que se você escolher alguns bons livros, melhor será. Eu também faço em alguns cursos, ou melhor, durante o curso, eu também dou algumas dicas de alguns bons livros. Agradeço quem está aí metendo o coraçãozinho, é muito bom que isso aconteça para as pessoas saberem que nós estamos aqui. Então, hoje, especificamente, deixa eu ver, eu anotei aqui esses pequenos detalhes do que tinha acontecido esta semana. Bom, então o que eu posso fazer? Ler, estudar e aprender. Em seguida, você começa a assimilar as ferramentas chamadas técnicas de oratória, para que você possa, claro, diante de um público, não ficar preocupado. Porque o medo de falar em público também está aí, a falta de treinamento de como se apresentar. E aí a pessoa, quando chega diante de um número maior de pessoas, fica meio que inibida e começa a ter uma infinidade de problemas. O que é que eu consigo, então, se eu estiver aprendendo, estudando e lendo todos os dias? Eu vou ter um melhor léxico. O que é um melhor léxico? É um número maior de palavras, de conhecimento de palavras. Claro, o fato de eu conhecer muito mais palavras que a maioria já é muito bom, mas não significa que eu tenha conhecimento, que eu tenha cultura. Eu devo adquirir
conhecimento e também saber que palavras aparecem no cotidiano que eu não sei o significado. Veja, você para fazer a hermenêutica de um texto, você naturalmente tem que ter o conhecimento das palavras que foram utilizadas naquele texto. Se você não tem essa capacidade, fica difícil interpretar o texto. É por isso que nós temos hoje uma infinidade de pessoas que têm problema de entender o que está escrito no texto, simplesmente porque uma ou duas, quiçá 3 palavras aparecem no texto que a pessoa não sabe o significado. Como é que eu descubro isso? Digo de novo, estudando, trocar ideia, bater papo. Aqui, o Chivaldo está dizendo aqui o seguinte, é melhor ler silenciosamente ou em voz alta? Então vamos lá, meu caro, gostei da pergunta, isso é muito legal porque a gente interage e a gente pode responder. O que significa ler em voz alta? É para treinar a dicção, é para que eu possa, em determinados momentos, Lica Magalhães, seja bem-vinda, é para que eu possa, em determinados momentos, poder apresentar de forma adequada deixa eu estou falando aqui, boa noite, me recoloquei no mercado, trabalho após o curso, gratidão, a Aitana, tá vendo? A Aitana está nos agradecendo que ela se colocou no mercado, ou se recolocou no mercado depois do curso, claro, isso é muito legal. E o Chivaldo, o Ivaldo está dizendo o seguinte, vamos lá, vou responder para ele. Ler em voz alta, Chivaldo, significa que eu vou treinar a minha dicção, que eu vou treinar a forma de me apresentar e eu vou ter mais facilidades de falar, de pronunciar palavras. Essa é a grande vantagem de quem lê em voz alta. Agora, há pessoas, como é o meu caso, que quando eu leio em voz alta, eu tenho dificuldade de assimilar o texto. Então, eu preciso ler em silêncio para assimilar o texto. Cada pessoa tem a sua estratégia. Eu tenho um amigo meu, é o Israel Medrado. Ele já me disse que a única forma que ele tem de se concentrar é colocando música alta, barulho, com janelas abertas do apartamento para ouvir o barulho da rua, para que ele possa concentrar-se naquilo que ele está lendo. Já eu preciso de silêncio, eu gosto do silêncio, leio em silêncio para interpretar o texto e leio em voz alta para poder mais tarde falar sobre esse texto, que vai nos ajudar. Então, espero ter respondido a tua pergunta. Muito bem, Alica, a minha amiga, oi minha amiga, estão aí respondendo uma para outra, a Arúzia, a Liga e tal, o Paulo Pinho, meu caro, que bom te ver aqui, meu velho. Seja bem-vindo, já lhe disse, estou à disposição, caso você tenha alguma necessidade, nós fazemos algumas apresentações lá na escola onde você é mestre. Muito bem, vamos aqui ver o que eu tenho aqui ainda para continuar nessa linha. Veja, gente, para se apresentar, nós fazemos um pequeno roteiro. Eu escrevo algumas poucas palavras para lembrar do qual é o tema que eu quero abordar, qual é o tema que eu quero falar. Muito bem. Você tem medo de falar em público? É algo que muita gente pensa assim, eu não. Esse é um detalhe que eu quero lhe dizer. Meu amigo Yuri Brito, Guimarães Brito, fico muito feliz em tê-lo aqui conosco. Lhe mandei pelo WhatsApp agora no fim da tarde algumas fotografias que nós fizemos no curso que você esteve presencialmente, tem aí uns 4 anos que nós fizemos esse curso, foi muito legal. Eu mandei as fotos para você, achei sem querer, estava procurando um outro arquivo e achei aquelas fotos. Muito bem, medo de falar em público. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e essas pessoas estavam me dizendo o seguinte: perdemos oportunidades profissionais, perdemos oportunidade de conhecer pessoas, perdemos inclusive oportunidade, Maria Pirria, querida, seja bem-vinda, perdemos oportunidades inclusive de conquistar corações, pela timidez, pelo medo de se aproximar, pelo medo de se falar com outras pessoas, e isso é superável. É uma situação que a maioria de nós no Brasil, brasileiros e aliás no mundo, temos, mas nós conseguimos fazer isso. Verônica, que maravilha vê-la por aqui, querida, seja muitíssimo bem-vinda. Aproveito para parabenizá-la pelo excelente, maravilhoso esposo, marido que você tem, que fez uma declaração de amor para você essa semana, que eu fiquei encantado. O Bruno é fantástico, eu gosto muito dele, parabéns. Então, voltando aqui, o medo de falar em público é superável. Estava dizendo que a maioria de nós brasileiros temos esse problema. Digo a você, pior do que ter medo de falar em público é quando você diz que não tem medo e vem e fala à vontade. Há quem não aguente ficar diante de um microfone sem agarrar no microfone e começar a falar, se achando, né, o grande dom, o grande isso e aquilo. Muito cuidado com isso. Agora, voltando ao que nos interessa, esse tema de falar demais eu vou explicar numa outra live.
Medo de falar em público. Se você tem medo de falar em público, se você urina de medo de falar em público, se você fica ansioso de falar em público, se você treme antes de adentrar e fazer uma apresentação, se você tem que apresentar o teu trabalho escolar lá da faculdade para os professores e tem medo, saiba que isso é normal e nós podemos ajudar, nós podemos resolver isso de forma muito rápida. É assim, num piscar de olho, é só num estalar de dedos a gente consegue resolver. Vou repetir para você, o curso de oratória do professor Anthony Arroyo, a oratória nossa de cada dia está à tua disposição. Por hora está um precinho bem legal, R$117. Logo, logo ele vai subir um pouquinho, nós vamos iniciar a fazer a propaganda do curso, isso tem custo, vamos ter que aumentar também o valor do curso. Então, dando a dica agora para você, aproveita a oportunidade, vá aqui na bio, clica na bio, naquele link que está ali, vá diretamente onde está escrito curso de oratória, clica lá, dá uma olhadinha, compra, você tem uma semana, se não quiser, se não gostou, não achei legal, devolvemos o dinheiro, você tem essa garantia, vai para lá que você vai gostar. Além de ter as aulas já gravadas, nós vamos ter as aulas ao vivo, que significa, se você ainda tiver algumas dúvidas, tipo, eu tenho medo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, nós iremos resolver. Eu lhe garanto que a gente consegue fazer isso. Lívia, seja bem-vinda. Muito bem. Então, continuando com o nosso detalhezinho aqui, quero chamar a atenção para uma coisinha. Essa semana também, numa desses encontros, alguém me perguntou assim, mas professor, o senhor nunca teve, o senhor tem o dom, o senhor não tem problemas de se apresentar. Gente, antes, olá Cacá, meu velho, boa noite, seja bem-vindo. Antes de eu falar em público, antes de eu ser professor, antes de eu me apresentar, eu perdi muitas oportunidades na minha trajetória. Eu deixei de fazer coisas que eu queria fazer porque era muito tímido ao exagero. Quando é que eu me interessei em fazer um curso de oratória e fiz esse curso para poder desinibir-me, para poder me livrar das minhas crenças que estavam me segurando? Nos anos 80, eu estava na Alemanha, mais precisamente em Berlim, quando no meu local de trabalho, que era um restaurante, uma moça brasileira resolveu fazer uma apresentação de roupas, tipo um desfile de moda. Mas não eram profissionais, eram moças que ela trabalhava com elas e ela fez essa apresentação. Foi simplesmente fantástico, um trabalho maravilhoso. Como fui eu que auxiliei, que dei apoio para que ela fizesse aquilo, no final daquelas apresentações, aquela moça, Virgínia, me chamou e disse, agora nós vamos ouvir o Tony. Eu era conhecido como Tony. Gente, o Tony, que ela chamou lá na frente, não conseguiu pronunciar duas palavras. Eu fiquei tão nervoso, tão tenso, tão sem voz naquele momento que eu não consegui falar nada. Ou seja, fiquei, não sei se paguei mico, provavelmente sim, mas muita gente também ficaria naquela situação. Isso me deixa um pouquinho mais tranquilo. E foi a partir daí, depois de passar por uma situação dessas, que eu comecei a pensar, não é possível um homem de negócio que queira fazer alguma coisa e estar preso a esse medo de falar em público. Então era importante que eu começasse a pensar em deixar esse medo. Foi quando eu procurei um curso de oratória com programação neurolinguística. Olha que isso tem muito tempo, no ano de 84 para 85, e consegui me libertar desse chamado medo de falar em público. Quando nós falamos medo de falar em público, é o medo de pedir um pão na padaria, é o medo de pedir uma carne no açougue, é o medo de estar na padaria, lá ali na zona leste de São Paulo, você chega na padaria, tem vários colegas, conhecidos, amigos, enfim, estão por ali, no bar ali onde está tomando um café, às vezes mais tarde uma cerveja, e você quer se aproximar e não tem coragem, você tem vergonha, você não consegue chegar lá. E isso não é legal. Então não se trata apenas daquela pessoa, eu não quero me apresentar em público, eu não me refiro a você se apresentar em público. Você só vai querer se apresentar em público depois que perder esse medo de se apresentar diante de pessoas, mas no cotidiano, no dia após dia. Você sabia que tem gente que fica lá em São Paulo, às vezes, num ponto de ônibus, esperando um ônibus que disseram a ele que vem, e ele vê que o ônibus não chega, e ele não tem coragem. José Hilton, seja bem-vindo, meu velho. Ô Nanda, seja bem-vinda.
ele não tem coragem de perguntar para ninguém, perde horas ali, não passa o tal do ônibus porque ele tem um nome e aquele nome não aparece no ônibus, é um número e ele não pergunta para ninguém. Quando ele toma coragem, finalmente pergunta, a pessoa que está ali diz assim, mas já passou agora mesmo, já passaram 2 ou 3 ônibus desses, você já podia ter pego, e ele fica ali perdendo tempo. Pedrão, seja bem-vindo, meu velho. Então é importante que a gente perca esse medo de falar em público. Por quê? Porque a tua vida fica evoluída, você se evolui, você sai da caixinha, você consegue evoluir, você consegue se comunicar, e isso é muito importante. Quando eu olho para cá, gente, é que eu estou olhando para o computador, tá certo? Muito bem. O medo de falar em público, gente, é um dos piores medos que temos na face da terra, ou seja, o maior medo. Há pessoas que têm medo de morrer, há pessoas que têm medo de subir em alturas, há pessoas que têm medo de animais, há pessoas que têm medo de inseto, há pessoas que têm medo de ficar sem dinheiro, há pessoas que têm medo de casar. Só que o medo de falar em público é de todos o maior. Isso foi feito uma pesquisa agora recentemente na Inglaterra, recentemente não, em 2015, com cerca de 13 ou 14 mil pessoas, e a maioria, 41%, dessas pessoas disseram medo de falar em público. E o medo de falar em público, cientificamente, eu vou ler aqui para vocês a palavra, significa o seguinte, chama-se assim, glossofobia. 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 Escreve-se G-L-O, 2 S, glossofobia. Glossofobia. Que é simplesmente o medo de falar em público. Ninguém fala glossofobia. Eu fui buscar isso hoje aí para saber. E quais são os sintomas? Também anotei para a gente ver. Se você tem algum desses sintomas na hora de se apresentar, lembra que nós podemos ajudar no curso de oratória do professor Anthony Arroyo, que está aqui no link da bio. É só clicar e vai buscar, que vai ficar mais carinho quando a gente começar a investir dinheiro aí para propagar. Então vamos lá. Os principais sintomas de quem tem medo de falar em público. Ansiedade incontrolável antes de falar em público. Aliás, tem muita gente que fica ansioso até na hora de fazer uma apresentação. Vai ter uma entrevista por exemplo, de trabalho, vai lá mostrar o que sabe fazer, a pessoa já já entregou o currículo, já foi ali, digamos, com o currículo aprovado. Peraí, deixa eu ver aqui, Arroio, você lembra do nosso aluno Ramon? Hoje um grande advogado. Ah, muito bem, eu vou falar sobre esse Ramon já. Então você tem medo e está diante de uma pessoa que vai lhe fazer algumas perguntas para que você possa adquirir aquela vaga, ficar naquele trabalho, e você perde, porque a ansiedade é tanta que na hora que você chega ali diante daquela pessoa, você acaba transpirando, tremendo e não consegue falar. Você sufoca as tuas palavras, você sufoca e não consegue não consegue pronunciar nada e perde a oportunidade do trabalho. O mesmo acontece se você estiver em algum canto, a chance de conversar com alguém e de repente você simplesmente não tem essa coragem, perde a oportunidade. Aí o que você faz? Você volta ali nos dias subsequentes, naquele mesmo horário, tipo hora do almoço, para ver se enxerga aquela pessoa de novo. E volta de novo, e volta de novo. E de repente, passado aí 10, 15 dias, você vê aquela figura lá, diz, meu Deus, consegui ver. E de repente, aquela figura que quando você viu a primeira vez estava sozinha, querendo companhia, vai chegar, vai estar ali e alguém vai se aproximar e ela vai sorrir e vai receber aquela pessoa. Homem ou mulher ali naquele momento, não importa, você perdeu a chance. Outro, que não teve medo de chegar junto, chegou, conheceu, começou a bater papo e, quiçá, começou a namorar. O que a Mendegal falou aqui agora sobre o aluno Ramon, aluno que hoje é um advogado, o Ramon esteve numa faculdade perto de Recife, a Facol, e disse para as meninas que estavam fazendo todo ali o sistema de controle, pegar nome, etc. E disse assim, se o professor em algum momento me chamar para falar lá na frente, eu saio da sala e não volto mais. Elas me avisaram, olha professor, não chama o Ramon, porque se você o fizer, o Ramon não vai vir aqui à frente, ele vai embora. O Ramon era extremamente tímido, não queria saber de conversar com ninguém, e nesta sala haviam muitos alunos, acho que 30, haviam ali também, naquele dia, alunos que eram testemunhas de que Ramon não conversava com ninguém, era muito tímido, não fazia nenhum tipo de apresentação. Pois bem, minha gente, passado algumas horas, como o curso é muito dinâmico, como nós temos uma infinidade de interatividades dinâmicas,
o Ramon começou a demonstrar um certo interesse pelo corpo, a forma dele se demonstrar, de se mexer. Eu já estava percebendo que ele estava querendo falar alguma coisa, e eu deixava ele sempre de lado. Todos começaram a falar, até que um momento ele não se aguentou e levantou o dedinho. Eu perguntei: pois não, o que você quer? Ele disse: eu também quero falar. E eu disse: tem certeza? Você não vai embora não? Ele disse: não. Levantou e começou a falar. Deu show. Ou seja, nós trabalhamos essa metodologia desenvolvida por mim, que é semelhante. Muita gente diz: é a maiêutica socrática. Tudo bem, é parecida mesmo. Nós copiamos algumas coisas, eu tenho associado isso à minha experiência pessoal, e eu sei provocar o aluno ao ponto de levantar. Isso não foi a primeira vez, não foi a primeira nem a última, e não será, teremos muito mais. O aluno está ali querendo, quietinho, de repente ele também tem vontade de falar. Isso porque todos nós somos portadores de células espelhos, neurônios espelhos. Procura, vai saber o que é o neurônio espelho, o que significa, para você entender, porque senão nós vamos ter que estar aqui dando uma aula de neurologia. Eu não sou médico neurologista, então é melhor deixar isso quieto para os especialistas, mas tem a ver com as células espelhos e os neurônios espelhos. E o Ramon levantou, gente, deu show. Esse menino nunca mais parou. Advogado, palestrante, lá em Pernambuco. Ele está numa cidade que é Gravatá. Eu sei que ele é de Gravatá. Cleide Cabral, finalmente a Cleide aparece, depois de 1.200 convites que eu fiz, depois de 400 vezes ter telefonado e pedido e solicitado, a Cleide apareceu. Que bom, Cleide, olha, o meu coração começou a tremer. Meu Deus, eu não sei o que eu faço aqui, se eu seguro, se eu não seguro bem. Ai, meu Deus do céu. Seja bem-vinda, fico feliz em vê-la aqui, tá certo? E fico muito feliz. E a moça aqui está escrevendo: grande Ramon, grande extraordinário curso do Antônio Arroio. Gente, o curso, ele só é bom quando as pessoas interagem. Se vocês nesse momento têm alguma pergunta, façam, que eu gosto de responder. No meu curso, esse curso que você participa através daqui da internet, também é interativo. Na última segunda-feira, os alunos começaram a apresentar vídeos. Como gravar vídeos, como se observar através dos vídeos para melhorar a dicção, para melhorar os gestos, para melhorar os vícios de linguagem, para melhorar o corpo e a postura diante de outras pessoas. E nós já estamos trabalhando. 3 deles fizeram a apresentação e os outros agora, a cada segunda-feira, virão fazer as suas apresentações, com um detalhezinho. Quem faz a avaliação, quem dá o feedback, ou melhor, a contribuição, são os próprios alunos. O meu amado irmão e amigo Rafael de Almeida. E o Rafael tem um nome pelo meio que é o Ezequiel, Rafael Zequiel, ou Zaquiel, ou Zaquias, é uma coisa assim, mas eu chamo ele de Rafael Almeida. Meu irmão, seja muitíssimo bem-vindo, feliz em tê-lo aqui, obrigado pelo apoio. Muito bem, a ansiedade incontrolável. A pessoa sente fisicamente desconfortável e passa a sentir náuseas e pânico. Se você também tem essa dificuldade, está na hora, meu caro, minha cara, de nós sentarmos juntos, bater um papo e tirar esse problema daí de dentro. Isso pode ser algo que veio lá da infância, isso pode ser algo que você adquiriu recentemente, mas enfim, nós vamos resolver. Ele está dizendo que é Rafael Isaac de Almeida. Nome bonito, viu, Rafael? Muito bem, parabéns. Então, gente, caso você sofra com isso, por favor, nos procure, venha para cá, ainda está um precinho baratinho, porque, repito, a coisa vai aumentar. Muito bem, aumento da frequência cardíaca. É o mesmo quando nós estamos apaixonados, né? E a pessoa que nós estamos apaixonados aparece, a gente fica com o coração aqui batendo mais forte, a gente perde até o controle ali, não sabe o que fazer, fica sem... Mas ter medo de falar em público é superável, nós podemos fazer. Aliás, a única coisa que é difícil de controlar, eu nem sei se é possível controlar, é a paixão. Quando nós nos apaixonamos, o bicho pega, aí fica difícil, é uma sofrência danada. O problema é que quando essa paixão acaba tudo. E aí paixão vira ao contrário, o que era aparentemente amor, vira outra coisa, e aí o bicho pega de verdade. Claudiana, que maravilha, seja muitíssimo bem-vinda. Gente, Rafael, Mendegal, Aruzzi, olha, cliquem aí no coraçãozinho, mete esse balãozinho aí, esse triângulozinho aí, que é um aviãozinho, chama pessoas para cá, que é importante. É isso aí, Benedito, é verdade mesmo. Muito bem, vamos lá. Aumento da pressão arterial, já começa a ficar um probleminha mais sério. Então nós temos que manter uma certa tranquilidade. Aí você diz assim: não me diga que o senhor resolve. Resolvemos com exercícios de respiração,
para melhorar essa questão da pressão, ou seja, você tem que acalmar o teu corpo, acalmando a tua alma e dando um relaxamento. Existem exercícios, repito, de respiração, que é a respiração diafragmática para melhorar a voz e ao mesmo tempo para dar uma relaxada antes da tua apresentação. Com isso, você dá uma apaziguada, a pressão não vai ficar tão estourada. Dilatação da pupila ou das pupilas. O cara fica com uma coisa desse tamanho, você pensa assim, pô, será que esse cara bebeu? Será que ele fumou? Será que ele fez alguma coisa? Não, é o estresse. Fica de tal maneira estressado que a pupila dilata, fica aquela coisa enorme ali assim, e mesmo ele diante da iluminação, se ele estiver no local para falar com o público, acende-se em luzes, mesmo com tudo isso, a pupila continua dilatada. Isso também é uma situação, ou seja, um dos sintomas, e é bom que a gente saiba se isso existe. Aumento da transpiração, entre outras manifestações físicas. Gente, também num desses encontros que eu tenho semanais, também já houve o caso de uma das pessoas participantes que teria que fazer a apresentação de um trabalho, de não ter condições de apresentar porque sentiu um desconforto intestinal. Ou seja, estava tão nervoso, tão ansioso, tão tenso que teve diarreia, teve que sair correndo, não voltou mais. Nós ficamos só sabendo 2 dias depois o que aconteceu. Francisco Gélamo, lá do Paraná. Eu sou apaixonado pelo Francisco Gélamo, que tem uma agência de viagens, que tem ofertas fantásticas para viajarmos para o mundo inteiro. Recentemente, ele com os navios que estão chegando na costa brasileira agora, na entrada do verão. Gente, quer um contato bom para fazer um bom passeio a bom preço, é só ligar para o Gélamo, Francisco Gélamo, está aqui na tela, que ele vai te dar todas as possibilidades de viagem, sozinho, em grupo, casal, enfim, é muito legal. Deixa eu ver aqui o que perguntaram para mim, eu consigo no computador ver melhor. A Michele está dizendo, tem pessoas que ficam com dor de barriga antes de aplicar um treinamento. Tá vendo aí? É o que eu disse. Rodolfo, seja muito bem-vindo, meu velho. Feliz em tê-lo por aqui, isso é muito bom. Legal mesmo, fico feliz em tê-lo aqui. Sim, é verdade, Gélamo. Você faz um trabalho maravilhoso, vez por outra você me manda aquela propaganda sobre as viagens, você manda fotografia das próprias viagens que você faz, porque tem um detalhe, viu, gente? O Francisco Gélamo, ele pega a esposa dele e vai dar o passeio com ela, e eles vão verificar se aquele passeio é aquilo tudo mesmo que eles esperam. Só depois que eles entendem que aquilo realmente é bom, é que eles começam a fazer a propaganda desse passeio. Então, eles vivem aquele passeio para depois vender aquele passeio. E quando você faz alguma pergunta, ele sabe responder por experiência própria, que é muito bom. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui sobre isso. Muito bem, os principais sintomas a gente já falou, são sintomas psicológicos que têm que ser trabalhados, já disse, eu não sou psicólogo, mas nós vamos trabalhar e muito de forma a resolver uma infinidade de problemas. Andréa Rodrigues, que bom te ver por aqui. Pensamentos negativos. Gente, se você é aquela figura que antes de se encontrar, antes de uma apresentação, antes de se apresentar diante de alguém que vai lhe fazer algumas perguntas sobre você para responder do trabalho, se você pensa negativamente, se é aquela figura que acorda e diz, hoje vai dar tudo errado, meu Deus, eu tenho que ir lá naquela empresa, me apresentar, mas já sei que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, para com tudo. Se você não acredita no seu próprio talento, se você não acredita em você próprio, você tem que vir para o nosso curso, que é para você descobrir ou se descobrir. Eu aposto uma coisa com você, que eu digo sem medo de errar. Depois de estar conosco 8 horas, você não será a mesma pessoa. Você terá se transformado. E aí você diz assim, professor, o senhor faz mágica? Eu não faço mágica. Mas eu lhe digo, o curso é transformador. Você consegue, de verdade, transformar-se naquela figura, naquela pessoa que você sempre desejou, mas nunca teve atitude, nunca foi para cima. Sabe por quê? Porque você nunca acreditou na tua própria capacidade. Mas você não está sozinha, nem sozinho. A maioria de nós passa anos da vida sem acreditar no próprio potencial. Você sabia que 96% da população mundial morre sem descobrir qual é o talento que tem?
Qual foi o presente divino que recebeu ao dar à luz, ou seja, ao vir para esse mundo, como diria o baiano, ao estrear, ao nascer? Porque nós vivemos induzidos, você não imagina como, pelo sistema. Tudo que nós estamos vendo aí hoje, essas confusões todas, tudo vem de uma propaganda muito bem elaborada, uma estratégia muito fantástica, e a maioria não pensa por si, ela pensa por aquilo que ela vê no WhatsApp, por aquilo que ela vê na televisão, por aquilo que ela ouve em algumas vozes. E o nosso curso vai tentar, na verdade não vai tentar, vai te ajudar a encontrar-se. E a partir do momento que você descobre quem é você, ou seja, você vai se perguntar quem sou eu, você começa a ver que muitas coisas que você deixou de fazer, você já poderia ter feito. Ah, eu não fiz porque eu tinha medo de errar. Ah, eu não fiz porque eu pensava que ia magoar. Ah, eu não fiz porque eu tenho meus filhos, eu tenho que cuidar. Tá. Você sabia que quando você ficar velhinho, esses filhos que você diz que não fez para cuidar, nem vão estar aí para você? Infelizmente é uma realidade nua e crua. Eu sei que a maioria agora vai dizer, isso não é bem assim. Tá legal. Você conhece alguém que faz isso, que deixa os pais nos asilos? Não vamos falar disso não, vamos falar do seguinte: se você tem a mania de pensar negativamente, comece a melhorar a tua cabecinha. Silvia, seja bem-vinda. A Andréa já falei, Rodrigues, o Francisco eu também já falei, estou olhando aqui no computador que fica mais fácil de ver. E eu quero dizer a você o seguinte, que vamos continuar, eu tenho mais aqui um temazinho antes de nós fecharmos. As nossas lives são de 35 a 40 minutos, ainda temos 5 minutinhos. Muito bem, sobre situações específicas. O que são situações específicas? Eu anotei alguma coisa aqui para ter a facilidade de entender. Você não tem prática de se apresentar, tá certo? Não treinou, nunca leu em voz alta, nunca esteve diante do espelho fazendo alguma coisa. A gente que diz assim, mas professor, essa coisa de falar diante do espelho já tem 100 anos. Tem, Adolf Hitler fazia isso e se transformou num dos maiores oradores do planeta. A merda que ele fez é outra história, mas ele comunicava-se de uma maneira que conquistava corações, conquistava as cabecinhas. E olha que naquele país a maioria das pessoas estudavam, liam, é um hábito popular lá, ler, estudar, aprender faz parte. Então é importante que a gente fique ligado nessa questão da prática. Não tem prática porque não lê em voz alta para treinar a dicção, não pronuncia as palavras adequadamente para aprender isso. Isso é um vício de linguagem, é uma coisa horrível. Nós temos que aprender a pronunciar as palavras adequadamente, isso é importante. Não tem a prática de se apresentar, de olhar para as pessoas, de conquistar as pessoas com os olhos, de dirigir o corpo em direção às pessoas, de ser congruente na sua apresentação. Eu explico, uma forma bem simples de explicar. Você está falando, por exemplo, a lua é tão linda e olha para baixo. Gente, se você está falando da lua, entenda, eu tenho que olhar para cima, é automático. Quando eu falo para você o sol, você não olha para o chão, você olha para cima. Se eu falar para você em Deus, você olha para cima, você aponta para cima. Isso é normal. Então, é uma congruência naquilo que eu falo e nos meus gestos. E isso nós treinamos também no nosso curso, para que você possa se apresentar. Então, não ter a prática é um problema específico, que você fica receoso. É aquela figura que diz assim, eu não tenho vergonha, eu não tenho medo, por mim é isso aí, eu chego lá e falo mesmo. Vai e fala um montão, a metade das pessoas não acreditaram e a outra metade não entendeu nada. Por quê? Fala muito rápido, é uma pessoa que é visual, fala rápido demais. Segundo, não se preocupa com as pronúncias adequadamente, embola às vezes, por causa está ali, não tem a prática, vai embolar um pouquinho, está falando, embolou, ninguém entendeu nada, mas foi. Isso é perigoso porque denigre a tua imagem. Você, por exemplo, pode ser um grande professor, ter grandes conhecimentos, mas na hora de se apresentar tem esse problema. Outro detalhe importante, diferença de nível. Gente, um intelectual, um erudito, se estiver num ambiente onde as pessoas não têm a mesma categoria estudos, não aprenderam, não tiveram oportunidade, deve baixar um pouquinho a sua forma de se apresentar, as palavras utilizadas, essa erudição, ele tem que baixar um pouquinho. O inverso também é válido. Você está batendo um papo ali, como disse recentemente o meu amado irmão e amigo Gleidson Araújo da Silva. Ele me disse que tem trabalhado muito nas obras, acompanhando as pessoas das obras, e que começou a se assimilar um linguajar típico do pessoal das obras.
São gírias, são formas de se expressar. E ele começou a utilizar para ser compreendido. Isso no meio dos trabalhadores. Só que, de repente, ele foi dar um passeio com a sua filha e começou a utilizar no bate-papo com ela essa linguagem que ele habitou a ter nas obras. A filha disse, meu pai, não estou entendendo nada, o que você está querendo dizer? Foi quando ele caiu na real e tentou mudar. Nós assimilamos com muita facilidade certas situações, temos que ficar também muito ligados a isso para evitar esse detalhe. E só você é que consegue ver esse detalhe da ruídos de comunicação, ou seja, a forma de se expressar que a pessoa entende de outra maneira. Muito bem, minha gente, agora eu quero abrir o seguinte, tem alguma pergunta relacionada a isso, antes de nós terminarmos o nosso trabalho? Tanta gente querendo perguntar, não fique preocupado com vergonha, pergunte, diga alguma coisa aí, eu vou até colocar aqui no computador para ficar mais fácil para eu assistir. Cadê a Luzi que gosta de perguntar? Cadê a professora Graça Ramos, minha querida amiga que gosta de perguntar? Cadê a Mendegal que gosta de perguntar? Cadê o pessoal que pergunta, como foi ali o Gélamo que também perguntou? Cadê você? Se quiser fazer uma perguntinha, é agora, porque dentro de alguns minutinhos nós vamos encerrar. Deixa eu ver, tem alguém aqui me chamando, deixa eu ver se é verdade, peraí. Nós temos aqui a Miriam Mar. Ô, querida Miriam, Maria, você quer falar alguma coisa? Responda para mim aí. Se você quiser falar, eu aceito isso daqui, que eu acho que você bateu com o dedinho ali sem querer. Você quer entrar na live e falar alguma coisa, é isso? Se for, dá um alô para mim que eu deixo você entrar para você dizer alguma coisa. Gente, se houver uma pergunta, é o momento. Se não houver uma pergunta, eu peço a você que faça agora aí um print da minha, eu aqui, ó, eu tô aqui com o coraçãozinho, faça um print aí e manda para mim, vai, ó. Eu acho graça a isso. Faça um print, manda esse print para mim, que eu quero curtir a onda, tá bom? Vamos lá. É isso aí. Vinícius Rodrigues Seixas. Boa noite, meu velho, seja bem-vindo. Tá chegando pertinho do nosso encerramento aqui, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizendo que na próxima semana, se eu não tiver um convidado, o convidado ainda não me respondeu se pode ou não vir. Arroio, estão me perguntando aqui se o seu curso você dá dicas para educação financeira. Querida, veja bem, quem dá a indicação financeira são os alunos que trabalham nessa área. Por acaso, nós temos um aluno chamado Marcel Fonseca, que além de ter dado algumas aulas a respeito disso, ele responde a essas perguntas. E olha, é gratuito. Ele está na aula e gosta de aparecer, ele dá essa onda toda aí. Cida Queiroz, seja muito bem-vinda, minha querida. Que bom te ver por aqui. Eu quero perguntas, mais alguma perguntinha antes da gente fechar? Vamos lá? Gente, o curso, excelente abordagem, obrigado. Está me elogiando, mas eu quero saber, gratidão sempre. Veja, gente, o curso é interativo, as pessoas que estão lá não estão apenas sentadas vendo o professor falar. Elas participam, elas conversam entre elas, elas encontram-se através da internet ou encontros presenciais e nós discutimos assuntos. Então, quando você tem alguma dúvida sobre, por exemplo, questão financeira, nós vamos ter um aluno que vai dar uma aula para isso. Aí você diz assim, por que ele faria isso? Simples, porque ele está aqui para aprender a se apresentar e é uma oportunidade para ele apresentar o seu trabalho, como foi o caso do Kaique Oliveira, que vai agora na próxima segunda-feira ele está fazendo agora um vídeo para apresentar o que ele vai apresentar do trabalho dele para os colegas de trabalho. Isso é muito importante. Deixa eu ver o que essa moça escreveu aqui. Dica, podemos montar um curso com vocês dois, Marcel e você? Ô, minha querida, veja bem, aí eu tenho que perguntar ao Marcel, que Marcel é um empresário extremamente ocupado, tem muito o que fazer, trabalha com muitos projetos ligados, inclusive à área financeira, principalmente quando se trata de financiamento, de futuro financiamento de trabalho, ou então meter dinheirinho ali naquela coisa toda. É meio complicado. Ele sabe fazer isso bem e ele não quer correr o risco de orientar as pessoas de forma errada, porque dinheiro é uma coisa que, né, nós sabemos. José Newton, meu caro, muito obrigado. Gente, muito obrigado. De novo aqui, olha aí, meu abraço a todos vocês. Na próxima quarta-feira estaremos de volta, onde nós vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Lembro mais uma vez, se tiver interesse em o nosso curso de oratória, quer perder esse medo de falar em público, quer aprender um pouco mais de como se apresentar, vai aqui na bio, tem lá o link, você vai clicar, vai aparecer uma série de endereços da internet, vai estar lá curso de oratória, a oratória nossa de cada dia, clica em cima,
vai lá para a página de compras, adquira o curso que por hora está 117, mas eu garanto a você que daqui a pouquinho vai estar custando um pouquinho mais. Meus caros, muito obrigado, gostei da dica da leitura em voz alta, obrigado Benedito, é isso aí, nos vemos aí sempre na nossa troca de informações na internet, ou seja, no WhatsApp. Um abração, meu amigo Arroio, muito beleza, Rafael, fico feliz de vendo aqui, a Mendegal também um grande abraço, e nos veremos, estamos juntos sim, meu velho, nos veremos então na próxima quarta-feira, gente, beijão, um abraço, e estamos terminando a aula agora.